Bem-vindo a mais um podcast de Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Alô, Chico Garcia, hein? E aí, irmão? Mais um episódio especial no nosso podcast. São 4 anos de podcast. A gente está muito satisfeito com o resultado que a gente vem tendo ao longo desses 4 anos. Como eu sempre falo nesse comecinho de podcast, a gente agradece muito a você que acompanha o podcast nas redes sociais. Obrigado por todo o carinho. Todos os convidados que recebemos aqui no podcast, obviamente, são especiais, mas o de hoje tem um lugar guardado no meu coração, porque ele sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. É um podcast diferente, porque é difícil você conversar, trocar ideia, entrevistar amigo, né? Porque a gente tem várias histórias juntos, dentro de campo, fora de campo a gente sempre teve um relacionamento de amizade. Obviamente feliz com o crescimento pessoal e principalmente profissional, porque nessa bolha que vivemos, eu vivi durante muitos anos, o convidado também viveu durante muitos anos, a gente às vezes acaba se relacionando com pessoas que são envolvidas só com o futebol. Então quando a gente consegue abrir a nossa mente e conversar com outras pessoas, o amadurecimento vem, e esse convidado de hoje vai dar uma aula pra gente de amadurecimento, de reinvenção pós-carreira. Agradecer a nossa patrocinadora master, a KTO, parceira do podcast, minha parceira pessoal, parceira do meu companheiro Chico Garcia pessoal, a Brahma, que hoje está nos presenteando, participando desse episódio, Melita, alô Melita, hein? Meu parceiro, Ronaldo, sangue bom, não é o nosso convidado, é um amigo meu também que chama Ronaldo, e vocês vão saber daqui a pouquinho quem é o nosso convidado, porque o cafezinho, para esse podcast, ele é essencial, porque une essa paixão pelo futebol, a resenha e o cafezinho que tanto eu como convidado aprendemos a beber lá no futebol europeu. Chico Garcia. Denilson Show. Como estamos, irmão? Pô, eu tô fingindo costume aqui. Tudo bem? Mais um podcast. Mais uma, não é mais um, né? É um especial, né? É bem especial, é bem diferente. Pra quem nasceu, por exemplo, eu sou de 81. Então a minha primeira Copa mesmo é 94, 2002, né? Acho que você lembra dessa, né, e tal. Já é uma Copa que a gente acompanha vivamente. E assim, agradecer você que tá aí, porque tava até brincando com um amigo, né, falou, pô, todo convidado que a gente recebe aqui, a gente recebe com muita atenção, desde sempre, desde antes. E é muito legal, tem muitos campeões que passaram por aqui, do Tetra, do Penta, muitos jogadores em atividade, treinadores. Mas hoje a nossa, sei lá, eu ia dizer final de Champions League, mas talvez seja uma final de Copa, né? Hoje a gente tá numa final de Copa do Mundo. E eu até, antes da gente apresentar, tem uma frase que pra mim resume o nosso convidado. Eu não sei se ele conhece essa frase, mas ele já deve ter ouvido essa frase, e eu não sei a quem ela é atribuída, mas pra mim resume, porque ela diz o seguinte: as lesões dele, né, desse cara, foram a forma que Deus encontrou pra corrigir o exagero que ele havia cometido. Pra mim é o que resume o nosso convidado Ronaldo Fenômeno. Bem-vindo. Ronaldo Nazário, antes de ser Ronaldo Fenômeno. Bem-vindo, irmão. Obrigado por prestigiar o nosso trabalho aqui. Não, obrigado você, Denilson, Chico. Já estava devendo essa visita aí há algum tempo, e aí eu sempre entrando em confusões e pegando um clube ali para administrar, aquela coisinha ali, uma confusão e tal. Aí tento o CBF ali, aí umas confusões gostosas, daquelas que... Enfim, mas eu estava devendo realmente essa visita, e agradecer a Brahma, que acelerou esse processo e conseguiu acelerar para eu vir e bater esse papo contigo. Obrigado pelas palavras. Pô, a nossa amizade vem desde muito... A gente era muito novinho, né, cara? Muito moleque. Crescemos junto, jogamos muito tempo junto na seleção. Tivemos uma convivência fora de campo também espetacular, muita resenha. E eu não sei, Chico, essa frase... Você já ouviu ela? Mas eu já ouvi. Mas assim, é bem isso, assim, eu acho que o futebol, ele, assim, só de maneira já mais resumida, ele me deu tanta coisa bacana, né, cara? Tanta oportunidade, abriu tantas portas que eu nem imaginava, e ao mesmo tempo também me colocou obstáculos na frente, assim, que eu não sabia que
tinha tanta força para poder superar as coisas e, cara, graças ao futebol, esse mundo maravilhoso que a gente viveu e vive até hoje, eu sou o que eu sou, tenho a família que eu tenho, a estabilidade que eu tenho, os valores que eu tenho, então... Obrigado, futebol, né, por me apresentar tanta gente bacana que nem você, Denilson, que convivemos tanto tempo, e é um prazer realmente estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho dessa história toda. É muito gostoso te ouvir. Há muitos anos eu tenho te acompanhado, obviamente, por tudo que você tem construído nesse teu pós-carreira. Eu falei no início do podcast aqui, né, a gente às vezes fica vivendo dentro dessa bolha do futebol durante muitos anos, você só se relaciona com pessoas envolvidas com o futebol. Às vezes você não senta para trocar ideia com um advogado, ou com um doutor, ou com uma outra pessoa de um outro segmento, um CEO de uma grande empresa, para você ter uma outra visão, né, de mercado, porque a gente fica só falando ali de balada, de festa, de mulher, de bebida, disso, daquilo, daquilo. Quando você começa a abrir sua mente para outras coisas, o amadurecimento vem, foi o que eu falei no começo. Quando que essa chave mudou na tua cabeça, Ronaldo? Cara, eu acho que foi bem já no final da carreira. Depois que eu machuquei jogando no Milan, e aí eu vim para o Brasil, eu pensei, cara, dificilmente eu posso até me recuperar e vou me recuperar dessa lesão, mas dificilmente eu vou voltar para a Europa. E eu tinha esse sonho de jogar no Flamengo, estava treinando lá e não deu certo, enfim, e apareceu o Corinthians. E eu não tive dúvida nenhuma de fazer essa escolha do Corinthians, até porque não tinha outra, não tive outra escolha, foi realmente a única que apareceu, mesmo estando treinando lá no... Foi surpresa pra você não ter aparecido outras opções? Cara, foi ao mesmo tempo não, porque, pô, a segunda lesão, sabe, futebol às vezes ele é ingrato, às vezes as pessoas não acreditam, quer o resultado imediato, e, enfim, mas eu não levo mágoa absolutamente nenhuma de ninguém, e muito menos do Flamengo, que é um clube que eu adoro, amo, que foi meu time de infância, mas assim, a oportunidade que eu tive de conhecer o Corinthians foi maravilhoso, e a partir daquele momento, quando eu vim para o Corinthians, eu vi São Paulo diferente também. Eu comecei a me relacionar com muita gente diferente do mundo que eu convivia, e eu já estava prevendo assim o final da minha carreira, muitas dores, muito sacrifício depois de muitos anos. E você tinha quantos anos ali, Ronaldo, nessa fase do Corinthians? 34, e eu terminei com 35. Que teoricamente os jogadores da nossa geração jogavam até essa idade, né? É que hoje prolongaram um pouquinho mais, né? Alguns também. Zé Roberto foi até 62. Mas são poucos ainda os que chegam. Né? Zé Roberto foi até 62. Se pudesse, estava até hoje jogando. Poderia, né? Fisicamente ele tá voando, né? Mas tem uma história, o Joaquim Grava teve aqui com a gente, né? Que ele conta que ele garantiu, digamos assim, né? Porque ainda existia uma dúvida, né? Por conta da lesão, e o Andrés, naquela época, né? Muito consultando o mestre Joaquim Grava, foi ele que deu o aval e tal. Tem uma história de um jantar, uma reunião, acho que na tua casa e tal, que vamos, e foi mais ou menos isso? Foi. Logicamente ele queria fazer os exames, eu fiz os exames que ele precisava, eu botei a minha equipe que estava treinando, né, o Maziotti, para conversar com ele, mostrar os últimos exames que tínhamos feito, inclusive em relação à parte física, que já estava treinando com bola, mas estava treinando muito a parte física, porque depois de 2 lesões graves como aquela, normal que a gente intensifique muito mais na força para que não tenha uma recaída. Mas foi assim, depois a gente encontrou, ele falou, cara, se os exames tiver tudo ok, vamos para cima e você tá dentro. Aí eu fiquei amarradão. E aí, só para terminar aquela história, quando eu decidi que não ia jogar mais, que parei no Corinthians em 2011, na minha cabeça eu queria fazer muita coisa com a minha fundação, que hoje já está com 15 anos,
que é a Fundação Fenômenos. E, paralelamente, eu abri uma agência de marketing esportivo, que foi a Nine, que tivemos um sucesso incrível. Foi muito legal porque a gente participou de um grupo muito grande, que é o grupo da Ogilvy, que é uma agência de publicidade gigante e global. E com o suporte deles e com a nossa disposição e o nosso conhecimento de esporte, a gente fez um negócio muito bacana e foi, inclusive, muito divertido de trabalhar, que é o marketing esportivo.